Chega mais, tem gente aí cuidando do coração, toma remédio para pressão, de repente está fazendo atividade física, está controlando a alimentação. Que bom. E tem gente que tem o problema, mas fica ali meio, não sei o que eu posso fazer, o médico não me indicou nada. Bora com a gente, é hora de cuidar da saúde do coração e evitar o infarto por aqui no Vida e Saúde hoje. E olha só que interessante, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os problemas cardiovasculares são um dos maiores responsáveis pelas mortes no país. E com os hábitos da população cada vez mais desregulados, o infarto já não faz mais parte apenas da faixa etária mais velha, né? Antigamente a gente já ouvia falar só dos nossos avós sofrendo esse problema, mas ele pode atingir várias idades. Por isso que ter um estilo de vida cada vez mais saudável é sim de extrema importância para manter a saúde do corpo e também do coração. E a gente quer conversar sobre isso hoje aqui no Vida e Saúde. Quero sua participação e quem vai estar com a gente para melhorar a saúde do coração é o cardiologista Dr. Yuri Golino. Como é que você participa aqui com a gente? Você já sabe? Se você já tem o nosso número salvo aí no seu WhatsApp, como o Ferdinando, como a Lúcia, como a Márcia Viana, como a Lucinha, você também pode fazer a sua pergunta, tirar a dúvida aqui com a gente. Anota agora ou usa o QR Code bem aqui para você falar com a gente. Nosso número é 12 98266 0004. Anotou? Então tá bom. Bora agora conversar com o Dr. Yuri. Seja bem-vindo, doutor. Queria que o senhor estivesse aqui ao vivo, mas aí a distância, por enquanto, está mais seguro, né, doutor? Com certeza. É uma honra estar aqui novamente com vocês e quem sabe numa próxima oportunidade estaremos todos juntos aí. É um prazer participar do programa. Pois é, porque aqui no Vida e Saúde, além desse bate-papo, doutor, sempre tem receita saudável, receita boa para o coração. E aí, quando você estiver aqui, você prova com a gente também. Doutor, eu quero saber como que eu consigo perceber a saúde do meu coração, saber se ele está saudável ou não. Bom, acho que para começar, aparecimento de alguns dos sintomas levanta a suspeita de que o coração não esteja muito bem. Então, um cansaço que não era comum, um cansaço para fazer as atividades habituais, subir uma escada, que vem acontecendo nos últimos meses, tem que levantar essa preocupação. E uma outra questão importante é o aparecimento de algum desconforto para fazer algumas atividades que antes não aparecia, levanta a suspeita que esse coração precisa ser melhor avaliado. E nada melhor do que uma consulta para a gente poder avaliar exatamente os sintomas e solicitar alguns exames para nos ajudar a elucidar o que está acontecendo. É verdade, porque às vezes não tem sintoma, né, doutor? Aí quando coloca ali os aparelhos, o médico e os técnicos conseguem perceber alguma disfunção, alguma coisa que não vai muito bem. Agora, tem gente que tem mais risco de doenças cardíacas, não é mesmo? Pessoas, de repente, com parentes próximos que já sofriam, que já sofrem, que já controlam algum problema cardíaco. Quem mais teria maior risco de doenças? Existem alguns fatores de risco, que são os mais clássicos, né? Então, aqueles pacientes que têm maior risco de desenvolver um infarto ou de um problema cardíaco são aqueles que têm a hipertensão arterial, aqueles que são os diabéticos, os pacientes que têm o colesterol elevado, os tabagistas. Todos esses desenvolvem fatores de risco que prejudicam, né, o coração e prejudicam a saúde cardiovascular. E você falou um ponto muito importante, história familiar. Muitas vezes a pessoa, mesmo jovem, ela tem um risco bem maior do que a população se tiver alguém na família que já teve um infarto ou que já fez cateterismo. Então, mesmo uma pessoa mais jovem precisa ser avaliado corretamente para poder exatamente perceber ou avaliar o problema antes dele aparecer. Tá. Agora, doutora, a gente quando assiste filmes, quando a gente vê séries, a gente tem aquela ideia clássica de que um infarto acontece logo após um episódio de estresse, por exemplo, ou quem sabe depois de uma atividade física acontece um mal súbito. O que pode causar de fato um infarto, além dessas cenas clássicas que a gente conhece? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, não existe um fator, tá, Teru? Um fator evidente, né?
A pessoa está em casa vendo televisão ou está dirigindo e aparece os sintomas do infarto. Em alguns casos, se ele estiver passando por um estresse muito grande e a pressão arterial subir, nesse momento ele está sob um risco maior, sim. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, a pessoa está em casa e começam os sintomas do infarto. Agora, e pessoas jovens também parece que têm tido uma incidência maior de infarto quando a gente compara os números com não tanto tempo atrás, né, doutor? Com certeza. Você falou no começo do programa, antigamente a gente tinha aquela impressão de que o infarto era só naquela pessoa de 60, 70 anos, mais idosos, e hoje em dia temos visto, né, um aumento muito grande da população mais jovem, adultos jovens, na faixa de 30, 36, né, 40 anos, já apresentando infarto e geralmente tem um fator de risco associado. Se não tem um fator de risco que a pessoa tem, né, uma doença, geralmente tem alguém na família. É uma história familiar, que a gente chama de história familiar positiva. Tem que levantar atenção mesmo. Legal. Doutor, um outro dado interessante é que as mulheres, especialmente depois da menopausa, parece que também aumentam o risco do infarto. E os sintomas de homens e mulheres para infarto são sintomas diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho dos principais. A gente conhece que algumas pessoas relatam, né, um formigamento em algumas partes do corpo, uma sensação também de mal-estar, de enjoo, né, uma ânsia de vômito. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, dos principais sintomas. Perfeito, ótima pergunta, viu, Tê? Ótima pergunta. Hoje em dia, atualmente, a cardiologia ela tem levantado muito essa questão das mulheres, né? Os sintomas que as mulheres apresentam são um pouco diferentes, a doença cardiovascular na mulher é um pouco diferente. Como você mesmo ressaltou, após a menopausa, o risco da mulher desenvolver infarto é um pouco maior, porque os hormônios protegem a mulher. Então, na faixa da vida fértil, né, que a mulher tem os hormônios, ela está mais protegida. Após a menopausa, ela deixa de ter os hormônios, ela tem um risco muito parecido com o do homem. E em relação aos sintomas, isso é verdade. A doença na mulher, o infarto na mulher, ele às vezes é um sintoma mais frustro, é um desconforto, um cansaço que não tinha antes, né? É mais comum a gente encontrar aqueles sintomas clássicos, geralmente é no homem, que é aquela dor que vai para o queixo, aquela dor que vai para o braço esquerdo, vai até a ponta dos dedos, é aquela dor mais clássica, né? O principal sintoma, né, como você comentou, é um aperto no peito, é uma dor. E o paciente até leva a mão no centro do peito, como se estivesse sufocado. Uhum. E na dúvida, né, doutor, porque a gente também percebe que muitas pessoas estão sofrendo com crise de ansiedade e os sintomas podem ser confundidos. Gases também podem confundir, mas eu acho que na dúvida vale a pena procurar o serviço de atendimento imediato, porque os minutos ali contam vida. Sim, cada minuto conta. Muitas vezes, a apresentação do infarto é um desconforto, às vezes na boca do estômago. Muitos pacientes, eles relatam para mim, ontem eu senti um desconforto, achei que era gases, e não fui ao pronto-socorro. Aí no dia seguinte, ele teve piora do quadro. Então, realmente, qualquer desconforto que a pessoa sinta, seja na boca do estômago, acha que é refluxo, é melhor pecar pelo excesso, é melhor você ter uma certeza, vá ao pronto-socorro, fazer uma avaliação básica inicial, fazer um eletrocardiograma, que nós vamos comentar mais adiante. São formas de você diferenciar, né? Separar o joio do trigo, né? Ou separar aquele que é uma dor estomacal, dor do refluxo, daquela que é do infarto. Muitas vezes é difícil, os sintomas eles podem se confundir muito, por isso que eu concordo com você. Na dúvida, procure um pronto-socorro, ser submetido a uma avaliação inicial básica é fundamental para melhorar o desfecho, né? Melhorar a qualidade de vida final. Agora, doutor, eu estou aqui pensando que muitas pessoas têm notado uma mudança geral no estado de saúde depois da Covid. Algumas pessoas relatam dor de cabeça constantes, outras pessoas relatam dores nas pernas, outras têm a saúde do coração afetada. Chegou uma interação, é isso? Tem pessoas relatando, melhor dizendo, alterações cardiovasculares. Chegaram várias interações aqui, por isso que eu estou trazendo essa pergunta.
Como é que faz, doutor? Isso realmente pode acontecer? Pode haver uma piora de repente, uma predisposição? A Covid pode levar a um infarto? O que você tem lido, o que você tem visto a respeito disso? Essa pergunta é uma pergunta muito atual, né, por conta do Covid, que a Covid não é só uma doença que traz aquele problema, aquela internação daqueles dias de isolamento. Muitos sintomas, eles permanecem semanas, às vezes meses após a infecção pelo Covid. E tem sido relatado alguns sinais e sintomas bem comuns. Por exemplo, aumento da pressão arterial. O paciente era hipertenso, mas era controlado. Estava tudo bem, ele teve Covid, a pressão ficou muito descontrolada, ou difícil de controlar. Isso tem sido muito visto. Arritmias. Após a infecção por Covid, o paciente já está em casa, está bem, não está com falta de ar, mas ele sente uma palpitação. Essas arritmias, essas palpitações têm sido mais frequentes após a infecção por Covid. E uma vez que você aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, o paciente fica mais sedentário, mais limitado, a gente sabe que esses fatores, eles prejudicam a saúde do coração, a saúde cardiovascular, e aumentam, né, o risco de infarto. A gente tem visto isso, às vezes, até meses depois do Covid, por isso que é importante o paciente passar por uma avaliação, fazer uma reabilitação, uma atividade física, fisioterapia, para ele recuperar aquela qualidade que ele tinha, aquele gás que ele tinha antes da infecção pelo Covid. Gente, olha, realmente a gente precisa cuidar, porque somando-se a isso ainda tem a questão emocional, a preocupação, né? A preocupação com os demais que você conhece, que de repente também ficaram doentes. Então, é um estresse emocional somado à própria tempestade inflamatória que a doença pode trazer. Agora, doutor, é por isso que a gente vai falar hoje aqui no Vida e Saúde um pouquinho mais sobre como fazer para prevenir um infarto. E eu começo aqui trazendo essa primeira sugestão aqui, justamente sobre o assunto que o senhor trouxe, o controle da pressão arterial, que também é uma doença silenciosa e precisa de atenção. Sim, com toda certeza. A hipertensão arterial, né, que é a pressão arterial não controlada, ela é um dos principais fatores de risco para o infarto do miocárdio. E como você mesmo ressaltou, ela é silenciosa, ela não dá sintoma nenhum. Muitas vezes a pessoa ela é hipertensa por anos e não percebe, e isso prejudica muito o coração. Não só o infarto é uma doença, é uma consequência da pressão descontrolada, mas o coração ele pode ficar mais fraco, pode gerar insuficiência cardíaca, você prejudica os vasos, então o paciente pode ter problemas de visão, ele pode ter problemas dos rins, os rins param de funcionar, aumenta muito o risco de doença cerebrovascular, que são os AVCs, né? E hoje em dia a gente sabe que isso é muito importante, controlar o fator de risco para evitar o problema. Então a pressão sim, eu acho que seria o alvo principal se a gente quer controlar e prevenir as doenças cardiovasculares. E, gente, é o seguinte, às vezes você passou no médico, ele te receitou ali um medicamento, você passou na farmácia popular, pegou esse medicamento, ou então passou na farmácia, comprou esse medicamento, mas não para aí o cuidado, porque a gente vai seguir para o próximo passo. A gente precisa fazer, tomar esse remédio regularmente, exercício físico. O que é indicado aqui para a saúde do coração, doutora? A velha e boa caminhada ainda está valendo? Ou tem que ser alguma coisa mais vigorosa? O que os cardiologistas estão pesquisando e descobrindo hoje? A velha e boa caminhada funciona muito bem, viu? Funciona muito bem. Unindo as duas questões, o tratamento da pressão arterial, quando ela está alterada, ela antes de ser um remédio, um medicamento, precisa passar pelas mudanças do estilo de vida. E um dos pilares da mudança do estilo de vida é você combater o sedentarismo e começar a fazer mais atividade física. Por si só, a atividade física regular, ela controla a pressão arterial e pode trazer para níveis até normais, sem necessidade de remédio. Em relação ao que é preconizado, a gente recomenda 30 minutos, 5 vezes por semana.
Que legal ouvir isso do senhor, viu, doutor? Porque muita gente descansa só no medicamento e acaba esquecendo de fazer a sua parte em casa. Agora, quando a gente precisa, quando a pessoa precisa entrar com o medicamento, mas ela faz a parte dela, eu imagino que o resultado é muito melhor. Melhor ainda. É muito melhor, com certeza. Não tenha sombra de dúvida. O uso da medicação associado à mudança de estilo de vida é a chave para o tratamento correto da pressão arterial. Agora é o seguinte, Deus fez o seu corpo de maneira tão extraordinária que mesmo depois da gente enfrentar tantos abusos, né, com o nosso corpo, o corpo se adapta, ele se acostuma. O próprio nome diz, né, hipertensão. Tá havendo aí um trabalho extra para o coração. A gente pode não perceber, mas quando percebe, quando faz o diagnóstico, é preciso agir. Próxima mudança necessária. Vem cá, a gente está falando de cuidar do seu coração. O estresse, minha gente... Às vezes, a gente coloca mais no nosso prato do que a gente dá conta de comer, doutor. Trazendo aqui, tem estresses que não são nossa escolha, mas alguns a gente põe na nossa agenda, doutor. Fala por mim. É verdade. Hoje em dia, o estresse faz parte da nossa vida, né? Não tem como não viver com o estresse, só que a gente precisa tomar cuidado, como você mesmo disse. A gente tem que se controlar, não querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, dar tempo para o nosso organismo descansar, não só fisicamente, né? Às vezes mentalmente. A figurinha aí fala muito a favor de meditação, a gente tem que refletir, meditar, dar um tempo para a gente descansar. E você sabe que tem acontecido, muitas pesquisas têm levantado uma relação entre espiritualidade, tranquilidade, com redução de doenças cardiovasculares. Isso é importante, tá? Prevenir, inclusive, como parte do tratamento. É verdade, doutor. Eu também gosto muito de refletir, meditar, olhar pela natureza. Quando eu ando tensa, o verde faz bem, me acalma os nervos. Então, acho que são atitudes que a gente toma, né? A gente precisa escolher também cuidar dessa parte da nossa vida. Agora, é impossível falar disso tudo, dessa saúde, desse cuidado com o infarto, sem falar, gente, você já sabe, né? Da alimentação. Quais são os alimentos que quem quer ter saúde do coração até o fim da vida deve escolher pôr no prato? E aqueles que precisa deixar de lado, doutor? Todo mundo quer essa receita. Essa receita todo mundo sabe, mas é difícil implementar no dia a dia, né? Existe aquela pirâmide alimentar que é clássica, né? A gente tem que dar mais prioridade, valorizar aqueles alimentos mais saudáveis, né? As frutas, verduras, legumes, os peixes, e deixar de lado, evitar as frituras, os alimentos industrializados, né? Existe uma gordura chamada gordura hidrogenada, que tem nos alimentos industrializados, que ela é muito ruim para os nossos vasos, né? Elas favorecem o surgimento das placas de gordura, e essas placas de gordura são a base, a gênese, que levam ao infarto. Então, se alimentar bem é importante como qualidade de vida, não só para o coração, acho que para tudo. E trabalhar isso no nosso dia a dia é importante para controlar algumas doenças, como a pressão arterial, que a gente já falou, o diabetes, que também passa pela mudança alimentar, antes de qualquer medicamento, antes de você ter que usar comprimidos para tratar a diabetes, você precisa mudar a sua dieta, né? Uhum. Tirar aqueles alimentos com muito açúcar, aqueles alimentos com alto teor de carboidratos. Então, eu sempre recomendo aos meus pacientes procurar uma nutricionista, procurar uma pessoa, um profissional para te orientar, porque as pessoas têm a ideia, Teru, que fazer dieta é comer pouco. Não é. É comer bem, é comer de maneira equilibrada, né, adequada, várias vezes ao dia, e exagerar, no bom sentido, nas frutas, verduras e legumes. Eu sempre falo, doutor, que é preciso gostar daquilo que é saudável. Então, se você não gosta, se você ainda tem... Quando alguém fala de uma salada gostosa, você torce o nariz, peça para Deus mudar até o seu gosto, porque Ele tem poder. E você, se aprender a amar a alimentação saudável, vai viver muito mais e muito mais feliz. E vai de quebra, doutor, já resolver, olha... Essa outra doença aqui, né, que é a obesidade, manter o peso sob controle está intimamente relacionado à saúde do coração. Não significa que os magrinhos não têm risco, pode abusar, não. Todo mundo precisa seguir essas práticas aqui, né, doutor?
Você falou uma coisa muito importante. As pessoas têm essa impressão de que todo gordinho vai ter problema no coração e o magrinho não. Não, isso não é verdade. Tem muito paciente magrinho que infarta. Então, os fatores de risco são vários, né? Eles precisam ser olhados com atenção. Em relação à obesidade, ela sim precisa ser controlada. Se você melhorar sua alimentação e realizar atividade física, que a gente acabou de comentar, mesmo se você estiver um pouquinho acima do peso, você tem uma boa saúde do seu coração, você está protegendo ele. Então, não se importe tanto com o seu peso, se importe em fazer atividade física, em se alimentar bem, viver bem, controlar o estresse. Isso é fundamental, muito mais do que a quantidade de quilos que está na balança. É verdade. Doutor, chegaram algumas interações, eu quero trazer algumas aqui na nossa tela. A Thay está dizendo lá de Curitiba, estou grávida de 7 meses e tenho refluxo da válvula mitral que faz meu coração disparar quando faço muito esforço. Será que essa situação pode me impedir de ter um parto normal? Olha, uma pergunta super específica da Thay aqui. Primeiro, Thay, parabéns, que Deus abençoe você nessa gestação. E agora eu quero saber, doutor, e aí? É a Thay, né? Isso. Thay, obrigado pela pergunta, parabéns, né, pela gestação, que corra tudo bem. O problema de válvula é muito comum na população e quando a pessoa engravida, né, a mulher engravida, ela passa por mudanças no corpo e que podem piorar ou agravar os sintomas. Mais importante, Thay, é o seu cardiologista orientar se esse refluxo é leve ou grave. Se ele for leve, tranquilo, você vai ter um parto conforme a indicação do seu obstetra. Mas se for um refluxo muito grave e esse refluxo do coração está causando muitos sintomas, às vezes é preciso até fazer uma intervenção antes, mas isso tem que ser visto caso a caso. Mas, de modo geral, o refluxo não impede de você ter um parto normal, mas é importante acompanhar junto com o obstetra, o cardiologista e o obstetra. Tá bom, tem mais uma interação aqui na tela do Vida e Saúde. Quem está falando agora é a Gisele. Será que problemas emocionais afetam o coração, doutor? Será que dá para considerar um infarto causado, por exemplo, por depressão, por ansiedade, por síndromes que têm afetado a população em geral? Sim, essa relação ela tem sido cada vez mais frequente, tá? Existe até um tipo de infarto que é um infarto bem específico, que acontece nas pessoas que passaram por um estresse emocional muito grande, às vezes morte na família ou separação, problema emocional muito sério, e ela tem dor no peito, ela tem um infarto, o músculo dela, o músculo do coração sofreu um infarto, mesmo com as coronárias, as artérias do coração todas normais. Ou seja, o que causou esse infarto? Foi essa alteração emocional muito intensa. Portanto, mesmo pessoas mais jovens, mulheres, em que é mais comum isso acontecer, se teve um evento, né, na família muito importante, emocionalmente importante, começou a ter dor no peito ou um cansaço, procure um cardiologista, procure um pronto-socorro, porque é comum isso acontecer e mesmo em pessoas com um coração totalmente normal. Então, isso pode acontecer sim. Tá dado o recado aqui para todo mundo que acompanhou o Vida e Saúde. Eu quero convidar você para acompanhar o Dr. Yuri lá nas redes sociais. Ele tem um perfil ativo lá, @YuriGolino, tá passando aqui. E você vai aproveitar esse conteúdo. Aproveita para compartilhar também, porque o que o doutor posta ali é relevante. Quando você compartilha, você torna o conteúdo dele disponível para mais gente. E também você pode acessar artere.com.br se quiser saber mais do trabalho do Dr. Yuri. Doutor, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, por essa aula tão legal. E eu te espero aqui num próximo programa. Será um prazer. Obrigado pela participação de todos. Eu espero contar uma próxima oportunidade de estar presente com vocês. E cuidem do coração, procurem um cardiologista, façam exercícios regularmente e vamos cuidar da nossa saúde. É isso aí, gente. Tamo junto, tão junto que a gente vai fazer o intervalo agora e vai dar um tempo para você colocar o seu tênis, arrastar a cadeira aí para fazer acerte e passe com a gente. Tânia Santos já está por aqui e ainda hoje tem receita de pão de alho e cebola sem glúten. Olha, dá uma olhadinha nessa delícia. Eu vou ensinar daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde, não sai daí não.